E aí, meus amigos, bem-vindos ao Beatsman. Hoje eu vou falar um pouco para vocês do que eu tô achando da atual geração de consoles. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu tenho o PlayStation 5 e o Xbox Series S. São os consoles que eu tenho aqui da atual geração. Bom, vou dizer um pouco para vocês aí dessa geração que já faz 2 anos que a gente já tem no mercado, né? E a minha experiência, como está sendo a minha experiência com ela. Será que vale a pena você sair dos seus consoles PlayStation 4 ou Xbox One para partir para uma geração atual hoje? Bom, deixem o like, se inscrevam no canal e também deixem seus comentários aqui do que você acha dessa geração atual de consoles. Bom, para quem me conhece sabe que o primeiro console que eu tive quando eu comecei a jogar videogame lá em meados dos anos 90, ali 94 mais ou menos, eu comecei a me entender um pouco melhor com consoles, eu tive um Mega Drive. E no Mega Drive, um dos jogos que eu mais gostava de jogar nele era Sonic. Eu sempre gostei muito de jogar os Sonics do Mega Drive. E o Saturn, quando eu passei para uma nova geração, o Saturn foi meu segundo console. E nele a gente não teve um jogo de aventura do Sonic, né? Nos moldes do Mega Drive, nem algo mais robusto pensado no hardware do Saturn para ter um Sonic de aventura. Então assim, o que eu joguei do Sonic no Saturn foi o Sonic R, né? Que é aquele jogo de corrida, e também tive o Sonic Jam. Sonic Jam é aquela coletânea do Mega Drive que a gente pode jogar no Saturn também, todos esses jogos, inclusive linkados, né, com Sonic Knuckles. Nesse mesmo Sonic Jam, ele tem um modo chamado Sonic World. Nesse Sonic World a gente tem várias coisas assim, para quem é fã do Sonic é bem bacana, que a gente consegue ver as músicas dos jogos antigos, ver comerciais, animações, aquelas artworks, né? Então é muito legal, é um jogo bem bacana. Só que para você acessar essas áreas, são pequenas casinhas no ambiente 3D. E isso foi muito bacana quando eu vi pela primeira vez. Eu adorei aquilo, porque era coisa que assim, na minha cabeça, não muito entendida sobre consoles e hardware no geral, cara, era algo que eu sabia que no Mega Drive não poderia fazer. E o Saturn fez aquele Sonic 3D muito bacana para visualizar. Aquilo foi muito legal para mim. Eu vi aquela diferença do que era o Sonic do Mega Drive para o Sonic do Saturn. Era a ideia que eu tinha de um Sonic do Saturn. Isso foi muito legal, porque eu vi a diferença daquele jogo que eu gostava na geração passada para a geração atual, que seria o Saturn. Depois que eu fiquei um tempo com o Saturn, o console que eu decidi ter pra frente, né, era o PlayStation. Por quê? Todos os meus amigos da escola tinham um PlayStation, né? Era um console muito famoso. Eu joguei muito na casa de amigos, por exemplo, games como Resident Evil, que eu adorava Resident Evil. E eu fui com a minha mãe comprar o meu PlayStation. Só que como nem eu, nem ela tínhamos muito conhecimento na época, até pelo fato de eu ser criança, né, e minha mãe nunca ter ligado muito para consoles no geral, a gente foi até uma loja dessas Casas Bahia. E na Casas Bahia a gente acabou achando um Dreamcast ali, que era o console que era vendido atualmente pela Tectoy. E eu acabei pegando um Dreamcast ao invés de um PlayStation. Eu ia trocar um 32-bit por outro, então eu realmente pulei a geração, né, fui para a geração correta, fui para a geração de 128 bits com o Dreamcast. E ali eu também vi uma diferença bem bacana, porque como eu falei, eu jogava PlayStation na casa dos meus amigos. Então, por exemplo, eu peguei o Resident Evil 3 do PlayStation e coloquei no Dreamcast, a gente via que era exatamente o mesmo game, até a contagem poligonal, ele não foi nada refeito. Só que de estar no Dreamcast, ele tinha uma qualidade melhor, uma qualidade gráfica melhor. O personagem era menos serrilhado porque ele rodava na resolução que o Dreamcast comportava na época. E isso pra mim também foi muito bacana. Claro que eu vi outros jogos impressionantes do Dreamcast, que até hoje talvez sejam um dos meus consoles favoritos. Joguei Soul Calibur, Shenmue, Sonic Adventure 2, são jogos que eu gosto muito. Mas o intuito desse vídeo mesmo é falar pra vocês o que eu vi numa geração anterior para a próxima, quando eu passei para a próxima. E no caso, o Resident Evil do Play 1 para o Dreamcast, eu vi isso. Era exatamente o mesmo jogo que rodava na resolução que o Dreamcast permitia. Nessa mesma geração, o Dreamcast parou de receber games, né? Foi todo aquele momento que a Sega parou de produzir consoles e começou a lançar seus jogos para outras plataformas. Nesse meio tempo, eu peguei meu primeiro Nintendo 64 e um Game Boy Advance. Eu parti para a parte da Nintendo ali. E posteriormente eu peguei um GameCube. O GameCube foi o console que me sucedeu ao Dreamcast, sabe? Foi o console de 128 bits que eu fiquei naquela geração. E quando a gente viu também o GameCube para o Wii, ele não teve tanta diferença, justamente porque a Nintendo foi para outro lado, né? Ela não quis fazer aquela diferença gráfica, aquela performance tão diferenciada que ela já vinha fazendo.
com todos os consoles anteriores. Então, o Wii e o GameCube era muito parecido, mas se parar para ver na geração seguinte, comparando, por exemplo, o GameCube com o PlayStation 3, jogando um dos melhores jogos que eu joguei no GameCube, como Resident Evil Remake e Resident Evil 4, quando eles rodavam no PlayStation 3, era exatamente o mesmo jogo, também rodando com uma resolução maior, de 720p. Então, esses jogos foram muito legais de também ver essa transição. Apesar deles serem lindos no GameCube, no PlayStation 3 eles colocaram em HD, e foi aquela introdução à resolução HD que eu tive na minha experiência gamer. Então eu vi o jogo do GameCube, que era bonito, se transformando em algo mais bonito ainda, por se adequar à resolução da época. Passando-se algum tempo, da geração do Xbox 360 e do PlayStation 3, a gente viu jogos muito bons, como o GTA V, que eu acredito que seja o jogo mais vendido daquela geração atual. Então, também foi um jogo muito legal, muito bonito de ver naqueles consoles, eles tiraram leite de pedra para fazer aquele jogo rodar naquele console, e quando ele foi para o PlayStation 4 e para o Xbox One, ele também teve um aumento de resolução e também melhorou várias coisas ali que a gente não tinha no PlayStation 3 e Xbox 360, como as coisas, os objetos na tela, teve um draw distance melhor, e a resolução geral do jogo, como já disse, também foi aumentada. E nessa geração a gente teve pela primeira vez os consoles mid-gen ali, que eles foram lançados no meio da geração com um poder maior do que aquele console de lançamento. Então, nele a gente tinha a promessa do 4K, em alguns casos, e ele trouxe uma melhora significativa em relação do PlayStation 4 ao PlayStation 4 Pro, por exemplo. Games como Uncharted 4, que eram muito bonitos no PlayStation 4, ficou ainda mais bonito no PlayStation 4 Pro. Ele não alcançou o 4K nativo, mas trazia uma diferença legal. Já no caso do Xbox, a melhora foi ainda muito maior, porque do Xbox One o Xbox One X teve uma diferença muito maior. Então games, por exemplo, como Forza Motorsport 7 no caso, ele rodava na resolução de 4K no Xbox One X. Então é um jogo muito bonito da gente ver rodando naquele sistema ainda nos dias de hoje. Jogos como The Witcher, por exemplo, também atingiam essa resolução no Xbox One X. Ou você tinha como trocar, ou o modo resolução ou o modo gráfico, que permitia o 4K a 30 fps, ou uma resolução dinâmica, que não chegava ao 4K, mas permitia os 60 fps. Ali que começou, mais ou menos, a gente ter como escolher como a gente queria jogar os nossos games, nesses consoles que foram lançados no meio da geração. Tá, mas e hoje? Hoje, com o PlayStation 5, o Xbox Series S, qual que é a diferença de tudo isso que eu contei anteriormente para vocês? Bom, hoje a gente vê games, por exemplo, como God of War Ragnarok, que é um jogo excelente, que eu comprei aqui no dia do lançamento para o PlayStation 5, rodando basicamente da mesma forma que o PlayStation 4 Pro rodaria. Ah, você vai falar para mim, não, mas tem diferença, o PlayStation 4 Pro e o PlayStation 5, no PlayStation 5 a gente tem o Ray Tracing, o Ray Tracing que ajuda ali a fazer umas sombras um pouco melhor. Mas cara, na boa, coloca os dois lado a lado, o PlayStation 4 Pro e o do PlayStation 5. Você vai achar o do PlayStation 4 Pro ruim? Ou você vai achar que o do PlayStation 5 vale um console de 3 vezes o valor do PlayStation 4 por aquela diferença? Cara, eu acredito que não. Toda essa diferença que eu vi desde que eu comecei a jogar videogame lá no Mega Drive, hoje, pra mim, nessa geração, eu tô achando ridículo. Os consoles já fazem 2 anos aí que estão no mercado, e a gente vê games como, por exemplo, Forza Horizon 5 no Xbox, ou God of War Ragnarok do PlayStation 5, jogos que rodam excelentemente bem nos consoles da geração passada. Não tinha necessidade nenhuma da gente ter o PlayStation 5 e o Xbox Series S hoje. E digo mais, eu acho que seria muito melhor se, por exemplo, nos consoles de meia geração da geração passada, no PlayStation 4 Pro e no Xbox One X, eles já tivessem dado suporte ao SSD. Se isso tivesse acontecido com um hardware pensado para o SSD, talvez com um load mais rápido, cara, não teria quase nenhuma diferença entre os consoles atuais e os consoles de mid-gen da geração passada. O PlayStation 5 hoje, dificilmente você vai ver um jogo com Ray Tracing e 60 fps nele ao mesmo tempo. E olha que ele vem com 8K escrito na caixa, e nem os 4K ele consegue entregar para você em muitos games. Todos eles têm resolução dinâmica. Ele não parece
uma nova geração, sabe? Igual aquilo que a gente já estava acostumado com uma nova geração. Eu tô falando isso para vocês do PlayStation 5 porque é o console que eu tenho aqui, mas no Xbox Series X, pelo que eu vejo aí em todas as análises, é basicamente a mesma coisa, quando não pior. Em muitos casos o Xbox é até pior, em outros casos é melhor. E, cara, é isso. A gente vê, por exemplo, o PlayStation 4 Pro rodando God of War de forma dinâmica a 60 FPS. E pega o PlayStation 5 rodando dinâmico a 60 FPS com uma sombrinha a mais, cara. Pô, não quero uma sombrinha a mais. Eu acho que o mínimo de um game rodar no PlayStation 4 da geração passada em 4K 30 FPS é o mínimo o PlayStation 5 rodar em 4K 60 com Ray Tracing. Porque o console veio com essa tecnologia mais nova. Um console que foi lançado para rodar em 1080p, como foco, como promessa para rodar em Full HD, ele rodou em Full HD porque o outro que está com 8K na caixa não aguenta os 4K. Ah, vocês vão falar que é caro, que precisa de um computador muito poderoso para conseguir fazer isso nos dias de hoje. Sim, eu concordo. Então por que lançou esse console hoje? Eu acho errado. Eu acho que esse console, por exemplo, não deveria ser lançado quando foi lançado. Não deveria ter sido lançado naquela época. Hoje, a gente está chegando em 2023 e que jogo excelente, imperdível que a gente tem para jogar no Xbox Series X e no PlayStation 5 que não tem na geração passada. Por isso, na minha opinião, o que deveria ter acontecido é esses consoles não terem sido lançados. Foram lançados às pressas, numa época em que a pandemia estava em alta. Então, não tinha por que lançar um console desse jeito. Ele poderia simplesmente ser lançado agora, no início de 2023, no final de 2022, com 2 anos de evolução de hardware para trazer algo melhor para a gente. Algo que a gente realmente fosse colocar o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X de um lado e o PlayStation 5 de outro e falasse, nossa, isso sim é uma nova geração. E não apenas por uma sombra ou porque um matinho apareceu ali e não apareceu do outro lado. Cara, isso para mim tá muito feio. Essa geração para mim não está valendo de nada, apenas por load mais rápido. Isso sim é algo bem bacana da nova geração? É sim, é algo bem legal. Os loads são praticamente instantâneos. Mas cara, pagar muito mais caro por um console, você compra um PlayStation 4 por R$2.000 e um PlayStation 5 por R$5.000, você vai pagar R$3.000 a mais por causa de load? Eu acho que não compensa, na boa. Com certeza, tanto o Xbox quanto o PlayStation vão ter jogos no futuro que eu vou curtir, com certeza, que eu vou gostar e que vão ser exclusivos para ele. Mas o que eu estou dizendo é até agora, até o ano do final de 2022, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Cara, até hoje eu não vejo motivo nenhum para ter um PlayStation 5. Eu tenho o meu aqui e tenho 2 jogos para ele. Tem o The Last of Us Parte 1, que é um jogo que não é novo, e ele rodando no PlayStation 4 Pro já era excelente. E também tem o God of War Ragnarok, que também rodando no PlayStation 4 já era excelente. E quais outros jogos que eu tenho vontade de jogar nessa geração? O Forza, que estava me atendendo perfeitamente bem no Xbox Series S. O Gran Turismo, que também tinha para o PlayStation 4, o Horizon Forbidden West, que é um jogo que eu particularmente não gosto, não gostei do primeiro, tentei jogar o segundo, também não gostei, mas que também já está muito bom ali no PlayStation 4. É jogos que a gente tem que dar um zoom para ver, e se você não joga com a cara colada no monitor, você mal vai ver diferença entre eles. Então é isso que está me pegando nessa nova geração, sabe? Não tem nada assim que realmente faça valer a pena de você falar, nossa, olha, só o PlayStation 5 consegue fazer isso e o 4 não. Igual a gente tinha nas gerações passadas. E até hoje, por exemplo, não tem nenhum jogo que me faça ter vontade de ter um PlayStation 5. Eu comprei o PlayStation 5 esperando que, por exemplo, nossa, quando sair o Horizon Forbidden West no Play 4, no Play 5 vai ter um Ray Tracing e vai mudar o jogo totalmente, porque essa é a nova tecnologia. E não teve nada disso. O Gran Turismo, a mesma coisa. Foi ter Ray Tracing só no modo replay. Cara, por que eu não posso jogar com Ray Tracing se essa é a única tecnologia nova do PlayStation 4 para o 5? Tá, você vai me falar do controle que vibra e do SSD com carregamento mais rápido? É isso, né, gente? Isso não é coisa de nova geração, né? Na boa. Mas e vocês? Concordam comigo? Concordam com o que eu disse nesse vídeo? Acha que também, por agora, a nova geração não deveria existir? E com certeza eu acredito que vai sair novos jogos no futuro que vão fazer um bom proveito dela, mas por agora, com 2 anos no mercado, eu acredito que não vale a pena nenhum adquirir nenhum desses novos consoles. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, que eu sempre trarei novos vídeos para vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima!